E a nossa palavra de hoje está aqui no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 20. A palavra diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui essa palavra ela é muito direta, muito sincera naquilo que o próprio Deus ele é em nossas vidas. Aqui fala a respeito de um momento em que Jesus passou e viu uma figueira. E estava com fome, foi até essa figueira procurando os frutos para comer. Chegou lá, não tinha nenhum fruto para ele comer. E aí ele falou: então está amaldiçoada, amaldiçoa a figueira que não tinha nem sequer um fruto para poder oferecer. E aí, um outro momento que estavam passando aqui, eles passaram e a figueira já estava seca. E ali Pedro, ele lembrou que Jesus tinha amaldiçoado aquela figueira e falou: Jesus, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus falou exatamente: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, presta bem atenção nisso, em verdade vos afirmo que se alguém, olha isso, olha o que a palavra diz, se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, crendo, vai acontecer. Aqui não fala que era só Jesus, não, o que eu falar vai acontecer, não, ele disse alguém, se alguém, ou seja, qualquer pessoa, eu, você, uma vizinha, um amigo, um parente, qualquer pessoa que crendo, pedir, falar, orar, crendo no coração, vai acontecer. A palavra continuando diz: ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. É exatamente assim que acontece. Quando você fala uma palavra, mas você crê de todo o seu coração. Você não duvida em nenhum momento, você não pensa que algo que você está falando, mas no fundo no seu coração você fala assim: mas não tem como acontecer. Eu não sei nem como é que eu estou pedindo isso, porque vai acontecer como? Não tem como acontecer. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu já recorri a tudo que eu poderia recorrer, eu já fui em busca de tudo que eu poderia ir, nada aconteceu. Cadê a sua crença? Cadê a sua confiança? Quantas são as pessoas que elas falam com Deus, elas dizem que oraram, que determinaram, que abençoaram, mas daqui a pouco ela já está ali praguejando, blasfemando, dizendo, falando. Se você fez uma oração a Deus, se você faz uma oração a Deus, você tem que acreditar no seu coração. E você pode sim, claro, obviamente, estar sempre orando e pedindo e invocando o nome dele. Nós não podemos cansar de orar, nós não podemos cansar de clamar, de pedir aos pés dele, sempre, toda a vida, a eternidade estaremos. Mas temos que crer no nosso coração, acreditar no nosso coração que é só questão de acontecer de fato. Mas já visualizando aquele milagre que a gente tanto precisa. É exatamente isso. Crendo de todo o coração. Por que será que Jesus falou isso? Por quê? Será que foi coincidência? Não, porque exatamente muitas pessoas, elas oram, elas falam que confiam, elas pedem, elas buscam, elas invocam, clamam, mas no coração dela, ela duvida. No coração dela, ela fica ali: mas não tem como acontecer. Mas não tem, como é que vai acontecer isso? Não tem de onde vir, não tem de onde acontecer. Eu já tentei tudo que eu podia tentar, eu já tentei e não deu certo. E no coração dela, ela está sempre ali, com a dúvida. Por quê? Porque ela ora aqui. Nesse momento, estamos aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma oração, eu determino que você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus, que você vai receber, receba a sua bênção. Você recebe e você diz: amém, graças a Deus.
Daqui a pouco, o seu filho, o qual você acabou de orar, chega em casa com uma notícia ruim para você. Daqui a pouco, o seu filho, seu marido, sua esposa, uma situação que você acabou de orar, se levanta contra você. E você, mas cadê o milagre que eu recebi? Cadê a bênção que eu recebi? E é assim que o mal ele é alimentado na sua vida. Quando você, em meio aos problemas, você não consegue ver Deus. Mas pastora, como que eu vou ver Deus em meio aos problemas? Sim, é no meio dos problemas que nós vemos Deus. É no meio das dificuldades que vemos o poder de Deus agir. É no meio das perseguições, é no meio dos problemas, das dificuldades, é no meio das adversidades que vamos ver a mão de Deus na nossa vida. Ele vai se fazer manifestar em meio aos pecadores, em meio aos que precisam de cura. Jesus não ficava lá só com os religiosos, ficava? Quando ele estava aqui na terra? Não! Jesus ficava com os doentes, Jesus ficava com os sedentos, Jesus ficava com aqueles que precisavam de milagres, Jesus atendia aqueles que estavam ali perturbados por espíritos imundos, Jesus estava sempre no meio das pessoas que precisavam. Jesus estava sempre no meio de situações adversas, sempre no meio de situações o qual o homem não tinha mais saída, o qual o homem não tinha mais como sair daquela situação. Quando aquelas pessoas precisavam de um milagre, a filha morreu, o servo estava doente, todas as circunstâncias que foi vivida, que todos os evangelhos aqui nos contam, as situações eram em meio ao caos. O cego de nascença chorando, ali clamando e pedindo que queria enxergar. Tantas pessoas, aquele paralítico que estava ali à beira do poço e toda vez que a água era agitada pelo anjo e quem entrasse na água naquele momento era curado. E aquele paralítico ali há anos ali do lado do poço, ele nunca conseguia chegar no poço ali para ser curado. É quando Jesus chega. É em meio ao caos, é em meio ao problema, é em meio à circunstância difícil que o Senhor Jesus ele vai se manifestar. Ele vai fazer o nome dele ser glorificado na sua vida em meio aos problemas. Então, pastora, quer dizer que quando os problemas estão aí mais vivos, mais aceso que nunca na minha vida, é quando Jesus está? Sim, ele está em todos os momentos. Quando está tudo calmo e quando está tudo aí, alvoroçado. Quando você está cheia de problemas, quando você não vê perspectiva e quando você está, abençoada. Em todos os momentos, Deus está na sua vida. Porque às vezes as pessoas pensam que, não, Deus não está comigo. Olha como é que está a minha vida, olha os meus problemas, olha como é que está a minha vida, virou de cabeça para baixo. E Jesus não está comigo. Se você está com Ele, Ele está com você. Se você está clamando, Ele está com você, Ele está te atendendo, Ele está te ouvindo, Ele está te respondendo. Como diz, qualquer coisa, o que alguém pedir, crendo de todo o coração e não duvidando no coração, vai acontecer. Então, se você está clamando, pedindo e crendo e confiando, vai acontecer. E aí, continuando aqui, diz... E quando estiverdes orando e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você está orando, pedindo e clamando, mas está com o coração aí todo sujo, cheio de mágoa por algo que quem fez para você, então não espere que sua oração seja atendida. Mas pastora, como assim? Exatamente. Jesus, ele dá exatamente aquilo que nós damos. Ele vai oferecer para você exatamente aquilo que você oferece às pessoas. Eu e você somos falhos. Somos muito, muito falhos. Erramos em todos os momentos. Mas Deus nos perdoa em todos eles. E quem sou eu ou quem é você para não perdoar alguém por algo que possa ter feito a você? Fala para mim. Ninguém, né? Então, como pode você fazer uma oração, querer que Deus te atenda, que Deus te ouça, sabendo o quanto você é falho, o quanto você é pecador, mas aquela pessoa que te ofendeu, que te fez algo, que te aborreceu, você não perdoa, você não esquece? Não pode, né? Então, lava o seu coração, limpa a sua alma. Mas me fizeram isso, me fizeram aquilo, esquece.
Esquece. Isso é algo que eu repito sempre para uma pessoa. Tem uma pessoa que eu atendo quase todos os dias e que é uma pessoa que ela carrega uma mágoa no coração dela, que eu falo assim, mas enquanto você não tirar essa mágoa do seu coração, aquilo que você sonha, aquilo que você pede, aquilo que você quer, aquilo que você espera, não vai acontecer. Mas eu atendo com tanta paciência, com tanto cuidado, porque eu não consigo imaginar como que a pessoa prefere, não consigo, gente, sinceramente, eu não consigo imaginar como que a pessoa prefere não receber as bênçãos de Deus para poder carregar uma mágoa de alguém no coração. Explica isso pra mim. Tem explicação um negócio desse? Pra você ver como que é o diabo que vai ali, ó, colocando, semeando, vai fazendo lembrar, vai trabalhando no coração da pessoa e a pessoa vai se afastando cada dia mais da bênção que ela tem. Da bênção que já está à porta para Deus entregar, mas diante de tanta mágoa, diante de tanta sujidade do coração, sujicidade do coração, perdão, ela não consegue receber. Porque é um coração magoado, sujo, um coração que não perdoa, um coração que não libera, um coração que acha que o mundo todo está contra ela e que as pessoas estão contra e ela fica com aquilo ali, sendo que as bênçãos que ela tanto precisa, que ela tanto ora, que ela tanto busca, estão à porta, está tudo à porta, tudo ali, ó, na frente dela. E ela só não recebe porque ela não perdoou alguém. Porque ela não esqueceu alguma coisa, porque ela não liberou o perdão, assim como Jesus fala aqui, ó. Se você não perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, eu também não vou te perdoar. Mas pastora, Jesus não vai me perdoar? Tá escrito, gente, o que eu posso fazer, ó? Ele que escreveu, tá aqui, ó. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, ó, ainda tá entre parênteses aí, ó. Mas qual que é o nome desse negocinho? Não é parênteses, qual que é o nome? Colchete, muito obrigada, está até dentro do colchete. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Entendeu agora? Entendeu? Quer que eu desenhe para você? Não tem como eu desenhar mais não, gente, tá aqui, ó. Jesus disse. Ele colocou entre colchetes para você poder entender bem a explicaçãozinha. Ele falou antes, aí depois ele veio e desenhou pra gente. Então quer dizer o seguinte, filhinha, filhinho, se você não perdoar aquelas pessoas que te magoaram, eu também não vou te perdoar e eu também não vou atender às suas orações. Ponto final. É isso. É exatamente isso. Ou você entende, ou você fica sem os seus milagres pro resto da sua vida. Porque, infelizmente, as pessoas, elas carregam uma mágoa tão grande no coração, às vezes uma sujicidade tão poderosa dentro dela, e ela não consegue perceber o quanto está florido ao redor dela. E isso tudo vai machucando, ela vai alimentando, e daqui a pouco isso vira um monstro dentro do coração dela. Aquilo ali domina a alma dela, aquilo domina o ser, e ela não consegue ver tudo que está ao redor. A vida passa, os dias passam, os anos passam, aquilo que ela tanto queria não chega, e aí ela não entende o porquê. Por que que não chega? Porque você mesmo não conseguiu liberar o perdão que você tinha que liberar. Está escrito, não sou eu que estou falando. Foi Jesus quem disse e ainda veio embaixo e desenhou pra gente. Então entenda, você quer tudo aquilo que você pedir, está escrito. Se alguém pedir, ele vai fazer. Ponto. Ele vai realizar. Aquilo que você pedir, aquilo que você clamar, ele vai realizar. Porém, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoa, libera o seu perdão. Porque se você não liberar o perdão, Jesus também não vai perdoar os seus pecados, os seus erros. E que venhamos e convenhamos, né? Coisa que a gente mais faz é errar. Todos os momentos. Então, vamos liberar o perdão. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas vivem com mágoas no coração. Eu sei, eu entendo. Quantas são as decepções que nós temos? Quantas? Nós já estamos na obra, o bispo e eu, o bispo já há 23 anos, eu acho. E eu, com ele, 20 anos já. Quantas coisas a gente já não passou? Quantas decepções? E o que adianta? Eu faço alguma coisa para alguém? Não faço. Tudo que eu faço para Deus. Ah, se a gente ajuda alguém, está ajudando como se fosse para Deus. Se estende a mão para alguém, é para Deus. Se eu falo, é para Deus. É tudo para Deus. Se a pessoa, hoje ou amanhã, ela pega e enfia uma espada nas nossas costas,
Glória a Deus por isso. Se Jesus, que foi Jesus, passou por tudo isso, quem somos nós para não passar? Não é verdade? Então, tudo que você tiver de fazer, faz para Deus. Entrega para Deus. Deixa nas mãos dele. Deixa para ele resolver para você. Deixa para ele cuidar para você. Não se prenda a essas coisas humanas, porque o diabo sempre vai querer fazer com que você olhe e ache que as pessoas foram ingratas, que as pessoas não te valorizaram, que foi uma injustiça, que foi uma armação, que foi uma situação, e não entende que tudo tem o trabalhar de Deus. Eu já falei isso para vocês aqui um dia e vou repetir hoje. Tudo que acontece na nossa vida, se a minha vida está nas mãos de Deus, é Ele quem está fazendo. Mas, pastor, eu estou passando um sofrimento, estou passando uma dificuldade. É Deus. Se você vive a sua vida com Ele, para Ele, tudo que você estiver vivendo é preparo dEle para a sua vida. É agir e mover dEle na sua vida. Eu já passei por situações difíceis, já passamos por situações muito complicadas, passamos até hoje. Vamos passar muitas. E eu sei que todas elas serão Deus nos preparando para receber aquilo que Ele quer nos dar. Então, tenha no seu coração esse preparo. Tenha no seu coração a maturidade espiritual de saber que tudo o que acontece na sua vida é permissão de Deus. Mas isso se chama maturidade espiritual. Maturidade espiritual, você não tem com anos de igreja, tempo de igreja. Maturidade espiritual é algo que você tem de intimidade com Deus. Quando nada dessas coisas pequenininhas, que todos os homens, na maior parte de todos eles, dão tanta importância, mas para você é um nada. Isso é maturidade espiritual. Quando você não se apega a essas coisas que são importantes para esses que estão aqui na terra e dá importância justamente para aquilo que está lá na glória, que é agradar a Deus e que Ele se agrade de nós. Que eu possa deitar minha cabecinha no travesseiro e saber pensar assim, será que hoje Deus se agradou de mim? Será que tudo que eu fiz hoje, Deus olhou para mim e se alegrou? Deus olhou para mim e ficou feliz com as minhas atitudes? E o que me faz deitar em paz e dormir, logo pegar no sono, é a minha própria consciência me responder. Sim, eu fiz aquilo que era o meu melhor, mas eu sei que amanhã eu posso fazer melhor. Amanhã eu posso melhorar. Nunca será o suficiente, porque Deus é perfeito, eu não. Deus é perfeito, eu não sou perfeita. Então, quando acontece alguma coisa, quando alguma coisa me falta, quando alguma coisa vem, é porque eu preciso melhorar, é porque eu tenho que melhorar. Não porque os homens estão errados, não porque as pessoas estão agindo com injustiça, não por isso, por aquilo. A culpa nunca é das pessoas. A culpa sempre vai ser minha, no sentido assim, a minha vida é minha responsabilidade. O que acontece com a minha vida é minha responsabilidade, meu compromisso e minha intimidade entre eu e Deus. Entre Deus e eu, na verdade, desculpa. Então, é a minha responsabilidade. Não posso culpar ninguém por nada que acontecer na minha vida. Tudo é a mão de Deus. E graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Essa é a nossa palavra de hoje. Ufa, gente, meu Deus, que palavra abençoada, né? Eu fico, às vezes, assim, pensando... É impressionante, quando eu venho, que eu não faço nem ideia do que eu vou falar aqui, aí que Deus parece que Ele vem e fala, peraí, dá licença um pouquinho que sou eu que vou falar hoje. E graças te damos por isso, Senhor.